que pode ser encontro também. Essa é a aula 3, meus amores, de didática 4, e a gente continua falando do currículo. Hoje a gente encerra todas as teorias do currículo. Nós estamos falando sobre a teoria pós-crítica, né, do currículo, que é a última, que a gente já chega no contemporâneo, a gente já fala sobre a nossa sociedade, e aí, então, a gente vai conseguir entender para que serve, então, esse currículo que a professora está falando desde sei lá quando. Desde a aula 1, né? Já estamos na aula 3, olha como passou rapidinho. Deixa eu voltar aqui meus slides, para a gente não perder muita coisa. E eu acho que nós paramos por aqui. Eu acho que foi aqui, mas vamos lá. Se caso não for, a gente volta, vai para frente. Eu acho que é para frente. Eu só fiz a capinha, depois eu mando para vocês em PDF, tá bom? Que é para saber até onde a gente vai. Porque como eu também acrescentei algumas coisas aí, então eu preciso saber até a bagunça que eu fiz, até onde vai, tá? Deixa eu organizar uma outra coisa aqui. Eu faço Você tinha falado. Pode falar. Da divisão da escola. Ah. E aí você parou na divisão. Você tinha falado das duas divisões. Da rede PP e da rede SS, né? Acho que tem alguém batendo na porta aqui. Do Meet, tem sim. Quem é? Djailma. Boa noite, Djailma. Boa noite, queridinha. Oi, amor, tudo bem? Oi, Pro, boa noite. Boa noite, tudo sim. Desculpa o atraso. Imagina, estamos começando a aula agora, meu bem. Ai, que bom. Meu computador deu problema. Tá difícil. Não tem importância, não, olha, tem dias que a noite é difícil. Verdade. Mas deu tudo certo, você chegou na hora certinha, viu? Relaxa aí e vamos aproveitar a aula, certo? Então, a gente falou na aula passada sobre a rede PP, a rede SS, né? Então, vamos pensar assim, na verdade, para que serve esse currículo? Por que a gente está falando de currículo desde a primeira aula? Alguém tem uma ideia, uma noção, assim, para que serve esse currículo? O que é exatamente esse currículo? Por que a gente está falando disso? Alguém? Professora, no meu entender, é um documento, é uma forma de planejar, organizar conteúdos ou projetos. Isso mesmo. Que mais? Eu vejo. Não, acabei. Eu vejo como assim, né? Um planejamento. É um planejamento, sim, das disciplinas que a gente vai trabalhar em sala de aula, mas assim, vocês conseguem entender o porquê que a gente escolhe essas disciplinas, são escolhidas? Eu acredito que seja uma organização. Você precisa ter uma organização para você saber o que você vai ensinar, né, o que vai ser ensinado no decorrer daquele ano, enfim, ano após ano, né? Porque o currículo não é só de um ano, né? E não deixa de ser, né, Pro? É de um ano, porque todo início de ano você tem que fazer novamente, né, essa organização, como se fosse um planejamento, é isso? É isso. E, assim, para que serve esse currículo? Por que a gente aprende essas disciplinas? Por que existe essa organização dentro desse... Não é um ano, porque ele muda de governo em governo, tá bom? Então, ele dura mais ou menos 4 anos, tá? Por que ele muda de 4 em 4 anos, ou às vezes até de 2 em 2 anos, dependendo da situação, né? Prefeitura e governo, né? Por que há essa mudança, né? E para que, assim, qual o objetivo desse currículo nas escolas? Alguém imagina, sabe? Enfim. É de acordo com as propostas que cada governo tem? Tem relação, sim. Tem relação, sim. E para que serve, então, assim, tipo, por que tem essa psiroca?
Por que a gente tem que dar aula de língua portuguesa, de geografia, de história, de matemática? Por que às vezes tem psicologia, às vezes tem sociologia, às vezes tira um, tira o outro, aí às vezes tem aula de filosofia, aí vai ter aula de música, aí não vai ter mais aula de música, vai ter aula de ensino religioso, aí não vai ter mais aula de ensino religioso, tira o espanhol, coloca o espanhol, tira o inglês, coloca o inglês, enfim. Vocês já repararam nisso? Não? Acho que não, né? Essa bagunça toda ocorreu de uns anos para cá. Alguém? Chuta a macumba, filha. Vamos lá. Vamos Pelo mercado de trabalho, será? Não, não sei. Eu tô chutando, assim. Então, será que pela beleza. demanda do mercado de trabalho que vai alterando essas matérias, será? Olha, você podia ser uma boa jogadora, né? Que você chutou bem até. Chutou bem. Não é isso, não é assim, é para isso, mas isso ajuda, tá bom? Tem um peso, né, no porquê de ter o currículo dentro das escolas. Mais alguém, amores? Quem mais? Professor, descreve o percurso profissional de uma pessoa? Nossa, você colou isso da onde? Do Google? Não, pensei, né? Ai, que bom, né? Então tá, como que é que você falou, meu amor? Descreve um percurso pessoal de uma pessoa. O que seria isso? Descreve o percurso pessoal de uma pessoa? Não entendi o que você quis dizer. Oi? Oi? Descreve um percurso profissional de uma pessoa. Eles põem várias teorias, né? Que, como você falou, assim, vai mudando de ano em ano, né? Outras práticas, outros conhecimentos. É isso? Então, eu entendo que daqui 5 anos eu formada em, sei lá, pedagogia, não vou aprender, se caso eu entrar novamente na faculdade para poder fazer novamente, ou minha filha fizer essa faculdade, ela não vai aprender as mesmas coisas que eu aprendi, é isso? Isso. Isso? Caraca. Sim, professor. Entendi. Não. Eu chutei, Eu tenho certeza. Não tem problema nenhum, não. Eu queria só saber o que vocês estavam entendendo por currículo, porque a gente utiliza muitas palavras técnicas e às vezes é difícil de poder entender todas elas, né? Então, na verdade, tem alguém com áudio aberto. Na verdade, o currículo, ele serve para formar a sociedade. Tem alguém batendo na porta? Deixa eu abrir, só um instantinho. Quem será? É de Jailma. Outra vez. Vamos lá. Então, na verdade, o currículo ele serve para formar a sociedade. Puxa, mas a gente está falando de algumas teorias de currículo aí, então elas são diferentes. E o que aconteceu com a sociedade? Será que é por isso que a gente falou sobre sociedade e formação da sociedade na aula passada? Foi sim. Porque, na verdade, ele existe desde que há um grupinho de pessoas, certo? E isso existe desde que o mundo é mundo. Então, a sociedade, com o tempo, ela vai se mudando, ela vai se moldando, ela vai se transformando, né? Então, ela vai se modernizando, se tecnologizando, por aí vai, tendo mais tecnologias, né, inseridas no dia a dia, ela tem mais conceitos, ela tem mais cultura, multicultural ela pode ser. Então, a sociedade, ela vai se transformando. Então, de tempos em tempos, é necessário olhar novamente para esse currículo e falar assim, puxa, será que essas disciplinas, elas vão agregar e vão formar um cidadão para esta sociedade que nós estamos? Entendeu? Então, se a gente pensar, por exemplo, no ensino fundamental 1, não, vou pensar no 2 já, tá? Do 6º ao 9º ano, onde eu tenho lá língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, não é isso? Artes, educação física, eu tenho aula de inglês, tenho aula de espanhol, eu posso ter aula de física, eu posso ter aula de química, dependendo da escola que eu estou. Será que essas 11 disciplinas, elas se encaixam na sociedade atual, contemporânea? É uma pergunta que eu lanço para vocês. E vale dizer sim, como vale dizer não, porque cada uma de vocês tem um olhar diferente para a realidade. Diga lá, estou escutando.
Repete, por favor. Claro, vou repetir. Vocês acham que o currículo atual, onde a gente tem as disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, filosofia, química, física, artes, educação física, elas vão realmente agregar, ajudar essas crianças a formarem uma sociedade para lidar com a contemporaneidade, com essa sociedade atual? Ela faz parte, esse currículo faz parte dessa sociedade atual? Ou vocês acham que esse currículo já deveria mudar, colocar outras disciplinas, tirar outras e agregar, ou colocar mais e não tirar mais nenhuma, ter mais disciplinas? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que... Deixa eu olhar para vocês, aí eu ficar olhando aqui para esse slide feio. Diga lá, levanta a mãozinha. Ei, vamos usar a mãozinha, levanta a mão. Marcela, foi primeira. Abra o seu microfone, por gentileza, e fale, Marcela, por favor. Eu não estou te ouvindo. Você levantou a mão para poder falar sobre. Foi? Eu acredito que agrega sim, professora. Ajuda sim. Você não mudaria nada no currículo hoje? Não, no momento não. Eu deixaria sim as disciplinas. Todas elas do jeitinho que está? Sim. Então tá bom. Geise, você foi a segunda, depois eu vou para a Ana Paula e depois Raimundinha. Bora lá, fale, amores. Eu, assim, a grade, ela é boa, ela é essencial, né? Mas eu acredito que ainda dá para melhorar. Dá para melhorar mais, porque há habilidades no aluno que pode ser explorado, né? Que pode ser, como eu posso dizer, pode desenvolver essas competências que talvez dentro da escola ele não tenha total liberdade para fazer realmente. Por exemplo, um aluno que tem mais habilidade com a arte, mas de repente não é a arte da música, é a arte de pintura, é um design, sei lá. E de repente ele não tem aquela oportunidade de trabalhar com essa habilidade que ele tem. Então, eu acredito que poderia, sei lá, de repente desenvolver uma disciplina chamada competência ou desenvolvimento de competências. Entendi. Mas você, por exemplo, você disse do designer, né? Dessa criança que ela tem uma ótima habilidade, né? Foi desenvolvida uma boa habilidade de coordenação motora e que ela desenha super bem e que, de repente, poderia estimular um pouco mais para que ela amadureça, melhore isso. Mas em arte, será que ela não consegue fazer isso? Vocês já tiveram aula de artes, não tiveram? De conteúdo e metodologia do ensino de artes, ou não? Sim, mas eu citei artes assim, que foi um exemplo mais prático que veio na minha memória. Mas certo. Eu digo assim, o empreendedorismo, por exemplo, às vezes a criança tem uma competência de empreender, mas não sabe como desenvolver. Não só crianças, como adultos, hoje em dia, às vezes, não sabe para que lado seguir. Eu sei fazer alguma coisa, mas não sei como começar. Mais ou menos isso, professor. Eu não sei se ficou bem claro, mas... Ficou, para mim, super claro. Não, tranquilo, belezinha. Ana Paula e depois Raimundinha. Eu concordo com a Geise, eu também acho que deveria mudar. Deveria ter coisas a mais, complementar mais. Complementar e não tirar, substituir. Eu acho que tirar não. Eu acho que deveria complementar mais as matérias. No caso, igual do empreendedorismo, no caso de pôr uma visão ampla para o aluno. Não deixar só uma matéria assim, tipo artes. Normalmente a arte você aprende uma coisa muito pequena e deixar uma coisa mais aberta, né? Para o aluno ter um direcionamento mais de empreender ou fazer outras coisas. Igual na música, normalmente você vai fazer aula de música, você vai aprender um instrumento, mas tem uma coisa muito mais aberta que poderia ser explanada para o aluno. Entendi. Raimundinha e depois a Ana Maria que levantou a mão agora. Muito bem.
Então, Pro, como a Geise falou, enfim, como as meninas falaram, eu não acho que tem que tirar, e sim Certo. agregar, né? Certo. Agregar, colocar mais coisas, né? Como o empreendedorismo mesmo que a Geise falou. Eu faço diversas coisas, né, assim, de artesanato, essas coisas, mas eu não sei empreender, eu não sei vender, eu não sei colocar preço. Então, às vezes você faz digamos assim, um tapete, é o que eu estava fazendo, né? Um tapete. Você tem que saber tirar o seu trabalho, tirar o que você gastou, né, e vender. Por exemplo, você paga R$ 15 num barbante, você tem que vender uma peça que você fez com aquele barbante a R$ 45, entendeu? Você não vende, entendeu? Não vende, não vende. Então, é assim, eu não sei colocar o preço. É uma coisa que precisaria, né, hoje, para as crianças que gostam de fazer isso, de ter essa matéria e aprofundar em outras. Artes mesmo é um bom exemplo, aprofundar em artes. Tem artes, por exemplo, minha neta está no Fundamental 1, ela tem artes. Minto, desculpa, não é artes, ela tem música. O que é que ela aprende? A tocar uma flautinha de madeira e fica por aquilo ali mesmo. Então, não aprofunda, não vai além. O que precisaria não, assim, mudar era acrescentar e não tirar o que já tem. Eu penso assim. Entendi. Ana Maria? Então, seguindo o raciocínio delas, é o quê? Escola, eu penso em escola pública. Escola pública onde as crianças os pais das crianças não têm uma renda. Por exemplo, geralmente quem estuda numa escola privada, se quer fazer um curso específico, eles têm condições financeiras, que entra no capitalismo, para poder pagar esse curso afora. Então, no público em si, por ser uma família de classe média baixa, seria o quê? Me fugiu a palavra agora. Não é... Curso técnico gratuito? Não é um curso técnico. Estou falando tanto assim no Fundo 1 ou no Fundo 2. Agregar, como a Raimunda falou, se iniciou, não é só ficar na flautinha, mas sim o governo, o Estado, fazer com que a criança possa desenvolver esse trabalho, mas dentro da escola, para que isso puxe a atenção deles, porque, assim, estudar geografia, matemática, português, tem que saber qual que foi a história do Brasil, por exemplo. Tá? Mas e hoje? O que eu posso agregar nessa aula de história, mas falando o hoje? Eu tenho que trazer um atrativo a mais, porque está cansativo o currículo. Está uma coisa cansativa. Hoje, tudo que o que você está ensinando sobre o currículo é tudo novo para mim. É novo, mas para quem está vindo, sabe, todo ano, aquela mesma coisa, e não muda, cadê aquele atrativo? É algo que não existe. Quer dizer, tem até a intenção, de repente, de vir a acontecer. Mas aí o Estado está cansado, a escola está cansada, os professores estão cansados, e os alunos não têm interesse. Entendi. Então, falta esse feeling, né? Então, mais ou menos isso. Falta sim, né? A gente vai falar sobre. Então, tá Ana bom. Paula, você levantou a mão? Pode falar, querida. Não, eu esqueci de abaixar a minha, Pro, desculpa. Geisiane, você quer falar alguma coisa, gata? Eu acho que também o governo, né, o Estado tem que dar mais recursos, porque falta muito material nas escolas. Eles até têm o espaço, tem algumas escolas que não têm espaço também. Eu vejo isso na escola onde eu estou trabalhando. Não tem material nenhum para os professores, não tem nem EVA se brincar. Nem uma cartolina está disponível para eles. Imagino. Vocês já tiveram aula de gestão pública? Então tá. Não. Aí vocês vão começar a tirar esse pensamento de que o problema é o governo e não a gestão. Porque entre o governo e o aluno, há a gestão. E aí, dependendo de como a gestão... Eu discuto, Ana. Dependendo de como é a relação da gestão com o governo, consegue ou não. Então, tem esse, né? Vamos
esse contrassenso aí, né? Ana Paula, pode falar, querida, depois eu escuto Raimundinha. Ô, professora, eu fiz o ano passado, eu fiz parte do conselho da escola, né, do meu filho. E aí veio aquela verba lá todo ano vem uma verbinha, então eles fizeram um conselho para ver onde que vai ser gasto essa verba. E aí os pais foram dando sugestões, então compra instrumento. Aí foi ver, a escola tinha tudo. A escola tem 2 televisões, não sei o quê, tinha instrumento, tudo que a escola precisava tinha. Tinha instrumento, tinha 2 televisões, DVD, impressora, tinha tudo. Aí, quer dizer assim, meu filho estudou 4 anos na escola, eu nunca escutei ele falando que assistiu um filme nessa televisão de 42 polegadas. Eu nunca escutei ele falando que tocou um instrumento na escola. Aí eu falei assim, ué, mas a escola tem tudo, por que os professores não usam, né? Eu questionei isso. Aí o diretor falou assim, realmente, nós precisamos pegar mais no pé dos professores para pegar e usar a sala e fazer isso e fazer aquilo. Quer dizer assim, a escola tem toda uma estrutura, mas os professores não usam aquilo. Então, muitas vezes é falta de coordenação mesmo. Falta de projeto pedagógico. Raimundinha. Então, é como a Ana falou, professora, eu ia falar exatamente isso, né? Porque o governo, não estou defendendo governo nenhum, porque a gente sabe, mas assim, eles até mandam, né? A verba pode até entrar, mas é mal administrada, tem aquele, né? Que por trás também, então os materiais chegam, mas não tem pessoa capacitada para usar, então é bem por aí. Né? O material pode até chegar, não sei se chega realmente, mas aí chega, aí fica ali parado, cadê as pessoas para utilizar, para ensinar as crianças a usar isso? Aí fica nesse impasse, entendeu? Exatamente. Então, é isso. É bem complicado, é a falta de coordenação, né? De gestão também, então eu acho que tudo é um pouco de cada coisa. Né? Quando a gente entra numa escola, vou pensar em estado mesmo, porque normalmente a gente inicia, né, as aulas dando aula no estado, né, como eventual ou mesmo como PEB 1, né, como vocês. E aí, então, a gente precisa saber o que a escola oferece, o que a escola tem para poder, então, fazer um atrativo para a criança, né, porque a criança, ela precisa de atrativo. Você ali na frente é um atrativo durante 5 minutos. Depois você já não é mais atrativo, né? Não adianta vir com a ladainha de que, poxa, vocês têm que ficar quietos, enfim. Se você não trouxer alguma coisa que realmente estimule, chame a atenção dessas crianças, realmente elas vão ficar muito... eu não diria ociosas, porque coisa para fazer tem, porque vocês vão passar em lousa, mas elas vão ver com a mesma historinha de sempre, é a mesma aula de sempre, só uma professora que é diferente, né? Então, dentro das escolas, quando a gente faz o projeto, o planejamento no começo do ano, existem alguns projetos pedagógicos, tá bom? É claro que professor nenhum gosta de projeto pedagógico. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Sabe o que dá trabalho? Fazer o plano de aula dele. Fazer o projeto, o objetivo, materiais pedagógicos, metodologia. Eles não sabem fazer isso. Vocês aprenderam a fazer. Vocês sabem fazer. Então, assim, olha o diferencial de vocês. Então, o que vocês podem fazer ao entrar numa escola que seja uma flautinha, que seja, sei lá, a televisão, né? Saber quais são os filmes que estão disponíveis. Se não tiver, gente, traga de casa. Se não tiver, a Netflix de vocês também serve lá, se tiver acesso à internet, certo? Não vai levar DVD também pirata, porque aí você está colaborando com coisas ilegais, certo? Tá bom? Só tem um pouquinho de bom senso. É porque isso já aconteceu uma vez numa escola e já houve um reboliço por conta disso. Mas, assim, levar o filme não é para matar tempo, porque muita gente acha que é isso. Esse é o grande problema. As pessoas ainda têm o mesmo pensamento lá do tradicionalista, onde tem que ficar sentadinho, prestando atenção, ouvindo a professora. Não é mais assim, né? Os alunos, as crianças, vocês, adultas, que têm consciência da aula, que estão aí, sexta-feira à noite, cansada, vieram do trabalho, chuva, sei lá, vieram do hospital, estão cuidando de pai, de mãe, de filho, de neto, assim, já estão cansadas, imaginem as crianças que não param um minuto, que são ativas, né, e que elas querem participar de aula, elas querem coisas novas. Quando vocês trazem coisas novas, vai chamar atenção. Só que tem muito professor que prefere
não fazer nada, ou ficar sentado, ou, enfim, eles dão muito trabalho, é muita bagunça, tem que ficar marcando datas. Tem sim, porque é organização, né, gente? Não dá para falar assim, hoje eu vou usar a televisão. Mas eu também vou usar, e agora? Quem é que vai usar? Tirar no palitinho? Não, precisa organizar, certo? Então, assim, tem escolas que são muito bem organizadas, e isso vai de gestão e coordenação, tá bom? Muito mais coordenação do que gestão, do que diretor, tá? Porque a coordenadora fala assim, olha, diretora, a gente vai usar a sala de informática, tá bom? Beleza. Precisa também saber se todos estão funcionando. Precisa saber se a televisão está funcionando. Precisa saber se o DVD está funcionando. Tá bom? Outra coisa, a gente só vai trabalhar música se a gente souber ensinar música e usar algum instrumento. Ou então qualquer outro instrumento, como por exemplo uma lata de leite ninho, é um instrumento, gente. Não é não? Uma caixinha de fósforo não é um instrumento? É um instrumento. Qualquer coisa que faz barulho, certo? Não precisa ser uma flauta. A flauta, às vezes, ela vem do Estado, ou a direção compra. Todo ano a escola recebe uma verba, não sei valores, tá bom? Mas uma verba para fazer compra de algo que é duradouro. Por exemplo, microcomputador é duradouro? É. Então compra-se. Um computador para a secretaria é duradouro? É. Não é manutenção. Manutenção é uma coisa, tá bom? Manutenção, troca de porta, de torneira, de vaso sanitário. E isso tem que fazer pedido mesmo para a prefeitura ou estado, tá bom? Agora, todo ano a escola recebe uma verba para esses produtos duradouros. E aí vai do que a escola precisa. É um armário. Armário é duradouro? Simples, de ferro, pelo amor de Deus, né? Dura a vida toda, né? Não é uma geladeira que vai comprar, porque isso a escola já tem, tá bom? A não ser que houve algum problema muito grave, e aí então há feito uma licitação dessa geladeira, tá bom? É diferente. Agora, pode comprar flauta? Pode. Pode comprar violão? Pode, mas quem é que vai dar aula de violão? O professor de música, ele tem uma aula por semana com esses alunos. Tá bom? Aí você pensa, quantas aulas esse professor vai dar durante a semana? Para todas as turmas, 6º, 7º, 8º, 9º, tá bom? E aí vamos pensar que são 2 turmas de cada, e aí ele ganha pouco, e aí ele tem muito trabalho, porque são poucas aulas, entende? Então ele acaba não indo, a escola é muito longe, ele só pegou porque ele não tinha, enfim, N situações que vocês vão encontrar no estado ou na prefeitura, que desestimula os professores. Mas vocês já sabem fazer isso. Vocês sabem fazer projeto pedagógico. Outra, vocês querem mudar. E a gente precisa de sangue novo nas escolas. Porque essas velhas caduca aí já estão cansadas já. Elas querem aposentadoria e a gente não quer. A gente quer gente com sangue novo, com vontade de dar aula, com pique, que nem vocês. Entendeu? Porque vocês estão na gana, vocês estão aqui, tô louca para entrar numa aula, não é? Tenho certeza que sim. Não vejo a hora. Eu quero ter minha sala, meu diário, eu quero fazer Czinho. Não é isso? Vocês estão loucas por isso. Maravilha, e é isso que a gente quer. A gente quer pessoas com vontade de projeto pedagógico. Criem por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vou usar. Slam. Vocês sabem o que é slam? Não? Que é o debate poético que existe? Uma disputa poética. Alguém já ouviu falar? Slam. Alguém já falou o que é slam? Pode para a senhora mesmo que falou. É isso que eu falei agora. Eu acho que fui eu que falei, porque eu falei, Júlia, fui eu, né? Então, é uma coisinha nova, um projeto novo aí, que existe nas periferias, que existe até aqui na Guilhermina, e que, enfim, eu acho que vai ser bem interessante, enfim, como um projeto pedagógico. Acho válido para as crianças de Fundamental 2. Fundamental 1, vocês podiam inventar alguma outra coisa mais lúdica do que o slam, porque o slam tem uma questão de militância, de engajamento político, né, de multicultura, de etnia, enfim. Mas aí a gente não vai trabalhar isso ainda com as crianças, né? Isso a gente trabalha com ensino médio, com Fundamental 2, né? Tá bom? Então, é um projeto também, né?
E tudo que vocês trouxerem de novidade, tem coordenador que abraça, tem coordenador que quer, tem coordenador que, assim, implora por professores que sejam projetistas, né? Que gostam desses projetos pedagógicos. Nós falamos ano passado sobre... como que é o nome dele? Os temas transversais. Lembra que a gente falou de temas transversais? Que entrava sexualidade, cidadania, meio ambiente, por exemplo, são projetos pedagógicos que tem que ter nas escolas, e não tem. Quantas escolas tem horta que vocês conhecem aí? Não. Poucas. Poucas. Então, e seria muito interessante, né, as crianças lidarem com a terra, com a horta, né? É um Ali projeto. no Burgo tem uma professora muito boa, onde que minha filha, ela estudou, e eles ajudavam as crianças a fazer, até plantar alface, ela chegou até levar para casa. Nossa, muito legal mesmo. Muito legal, isso é muito bacana, né? É um outro olhar que a criança vai ter para o meio ambiente, enfim, para o mundo, né? Porque o meio ambiente é a vida toda e tem em todos os lugares, né? Tá bom? Bom, então, se eu penso que currículo, ele me ajuda, ele serve para formar a sociedade, eu já entendi de que forma... Desculpa. De que forma que a sociedade será formada diante dos currículos que eu tenho, certo? O homem do gás que parou do outro lado. Claro. O homem do gás vem agora esse horário, gente. Que palhaçada. Alguém desliga o microfone? Eu vou desligar o meu, porque é o meu que está... Eu vou desligar o da tigresa, na verdade. Olha a Débora entrando. Oi, Débora. Boa noite, querida. Tudo bem, amor? Já discutimos alguns temas e a gente vai entrar em outro, bom? Mas fique à vontade. Ó, a tigresa já silenciou o microfone dela. Bom, quando a gente fala aí de... Deixa eu só... Opa. Então, vamos falar sobre a teoria pós-crítica, né, do currículo. Nós vimos a teoria tradicional, onde a gente tem um pano de fundo, a industrialização de massa, em massa, dos Estados Unidos. Então, a gente tem um olhar para a indústria, a gente tem um olhar para a educação, que é o tecnicista, que vocês acabaram comentando de que as escolas técnicas deveriam ter alguma coisa relacionada já a empreendedorismo, por exemplo, uma mudança no currículo, pensando já nisso, né? E que existe, paralelamente a isso, ao que vocês almejam, ao que vocês querem, paralelo existe, então, a escola tecnicista, né? Que a gente já falou, que é o Senai, enfim, que são essas outras escolas técnicas, tá? Mas vamos lembrar que a escola tecnicista é diferente da escola técnica. Porque o tecnicista, ele aprendia fazendo, ele não tinha nem teoria direito, a teoria era lá na prática. Então, hoje vamos aprender a fazer uma caneta. Então, ele já pega todos os materiais que tem numa caneta, a tampinha, a tinta, enfim, e aí esse clique, e aí então, ele vai montando. Então, ele Professora, vai montando. Diga. Você já ouviu falar na escola Dom Bosco? Sim. Ela é mais ou menos assim. A Dom Bosco que tem aqui em Itaquera? Isso. Que é do padre? Isso. Tá. Eu estudei lá. Ah. E era assim, a gente não tinha nada de teoria, era tudo na prática. Você estudou lá o quê, Sil? Na época eu fiz modelagem. Ah. Costura e modelagem. Tá. Ela tem uma parceria com a prefeitura, né? Ela é uma ONG, na verdade, né? Sim. Tá. É mais ou menos isso, mas ela não tem um nome tecnicista, né? Não. É aperfeiçoamento, técnico, alguma coisa assim, né?
É porque, assim, a diferença, Sil, é que a tecnicista, ela não estava preocupada se você aprendia ou não, como deve ter sido no Dom Bosco. Então, a tecnicista era, assim, muito mais rápido do que 1 ano e meio, 2 ou 3, era quase 6 meses. Por quê? Porque precisava de mão de obra para aquelas indústrias que estavam ali e que estavam paradas, né? E tem uma coisa muito interessante, porque nessa mesma época que a gente tem o pano de fundo, a industrialização em massa, a gente tem o consumismo, o capitalismo aparecendo. Vamos pensar. Se eu tenho uma fábrica que produz 1000 canetas por dia, eu preciso de pelo menos 1000 pessoas para poder comprar uma caneta, não é isso? Como que eu vou arranjar 1000 pessoas para poder comprar uma caneta? O que vocês acham que era feito? Ou o que é feito? Como que eu vendo as coisas? Divulgando. Ah, muito bem. Divulgando. Divulgando, e aí então eu faço propaganda, certo? Então, se eu faço uma propaganda, uma divulgação de uma caneta, deixa eu tirar aqui, de uma caneta, nossa, caneta, que legal, nunca tive, claro, porque é novo, é lançamento. Puxa, que interessante, caramba, eu preciso disso para viver. Só que não, mas eu preciso disso para viver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. E aí, então, a fábrica, a indústria, ela acaba tornando a sociedade capitalista, porque ela precisa divulgar os produtos para ter pessoas para poder comprar. Quanto mais eu divulgo, mais pessoas compram, mais eu ganho dinheiro, certo? Mais empregos eu dou, perfeito, né? E aí, então, mais pessoas qualificadas no mundo. Nossa, que mundo lindo, né, que a gente vive. É tudo redondinho, uma coisa depende da outra. Só que o grande problema do capitalismo, pensando nessa época, porque ele não é mais assim, a gente sabe disso, a gente já discutiu, é que o rico, ele ficava mais rico e o pobre ficava mais pobre, certo? Então havia apenas uma disputa, né, de duas classes apenas. Então, a disputa de classe aqui, né? Nessa parte da industrialização, aqui no início do século XX, a gente tinha realmente essa disputa de classes sociais. Eram apenas duas, não existia classe média. Não existia classe média baixa, classe média alta, como existiu há um tempo atrás, né? E aí quase várias subclasses existem da classe média, né? Aquelas em ascendência, que estão em crescimento, né? Financeiro. Então, essas não existiam, existia apenas o rico e o pobre, né? O burguês e o proletariado, né? Aquele que trabalha muito para ganhar pouco e tenta sustentar a casa. Ninguém conseguia chegar ao rico, né? A distância era muito grande. Tinha que nascer rico já. Coitados. Não conseguia não, tá bom? Então havia luta de classe, né? Então quando a gente fala do currículo, que é o tradicional, que é aquele currículo primeiro que a gente viu, né? A gente vai pensar em luta de classe e a gente vai pensar que o pano de fundo era a industrialização em massa, porque precisava, as indústrias vieram, assim, bombando para poder vender, fabricar coisas necessárias, desnecessárias, e por aí vai de você colocar isso como prioridade ou não, né? Então, por exemplo, eu não preciso comprar um perfume que custa 3 mil reais. Sim, tipo, não, né? Não preciso, né? Gostaria, mas, sim, vivo bem sem, né? Tem os do Boticário da Natura que é da hora, né? Então, assim, a gente vai nesses. Ou não, né? Ou apenas tomar um banho, passar um antitranspirante que tá legal, né? Então, existem outros meios de substituição, certo? Ou apenas dizer não ao capitalismo. Mas hoje em dia é muito difícil, certo? Mas tudo bem, que a gente vive no mundo capitalista e a gente já falou sobre isso. Outra teoria curricular que a gente viu foi a teoria crítica do currículo, né? A teoria crítica do currículo, vamos pensar uma coisa, gente, para vocês não se sentirem tão confusas. Não é que teve a teoria tradicionalista do currículo e parou, e a partir desse ano tem a teoria crítica do currículo. Não é assim, tá? Não existe essa divisão. Na verdade, uma mescla com a outra, porque tudo depende do tipo de sociedade que eu quero formar. A gente acabou de falar isso, certo?
Então, quando a gente encontra a crítica, a teoria crítica do currículo, a gente vai encontrar aqui um movimento social muito intenso, que aí a gente já está falando de década de 60, 70. A gente já está bem próximo da nossa realidade, do nosso contemporâneo, né? Então, quando a gente fala da crítica, da teoria crítica, a gente vai falar sobre os movimentos sociais, sobre os marxistas. Os marxistas. Porque os, não é uma pessoa só assim, é o Karl Marx, mas tem os seguidores do Karl Marx, que são chamados de marxistas, certo? Então é a luta de poder, é a luta de classe, é o pobre contra o rico contra o pobre, é a disputa de lugar ao sol, certo? Por isso que houve todo esse burbulho aí na teoria crítica. A teoria pós-crítica, nossa, ela é depois da crítica, nossa, claro que ela é depois da crítica. Mas por que ela é depois da crítica? O que aconteceu, na verdade? Na verdade, ela é um desdobramento dessa teoria, desse movimento social, que ele acontece não necessariamente na educação, primeiro. Esse desdobramento social que houve, dessa sociedade nova que apareceu, que surgiu, que houve a necessidade de romper e falar assim, tudo novo agora, para tudo, que agora é uma outra sociedade, né? Esse movimento, ele trouxe, na verdade, muita novidade nas artes. Quando a gente pensa em arte, a gente pensa em literatura, a gente pensa em teatro, música, certo? Cinema, porque já tinha, 60, 70 já tinha cinema, né? A gente pensa em consumismo, em vida social. O que é a vida social em 60, 70? É muita coisa, 60, 70. Vocês lembram de alguma coisa? Vocês imaginam alguma coisa? O que acontecia, assim, na sociedade na década de 60, 70? Alguém? Era bailinho, né? Para as pessoas. Não eram os bailinhos? Tinha uns bailinhos, né? Os bailinhos tinham na década de 80, 90, meu bem. Foi muito, Esse aí era muito novinha. Você era muito novinha, era um bebezinho, era muito novinha, né? Sim. Nessa época era a bossa nova, né? Tinha a bossa nova, sim, né? Tinha a bossa nova nessa época. Isso. E o que eles faziam, né? O que eles faziam para se divertir se não tinha celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, graças a Deus? Ia para as discotecas. Ia para as discotecas? Não, eles iam para as praças, eles iam para as praias, eles iam aos bares, os homens e as mulheres passavam em frente para paquerar esses homens, mas as mulheres ainda não tinham aquela emancipação toda que elas gostariam. Só que na década de 70 que elas começam a levantar bandeira, enfim, né, para o feminismo de fato acontecer, né? Então, a sociedade, principalmente vamos pensar em Rio de Janeiro e São Paulo, que são aqui borbulham mais, né? A gente tem muita música e muita música de influência americana. Nós temos o rock and roll, nós temos o Elvis Presley, nós temos a influência de Coca-Cola, calça jeans. Sabe aquelas músicas, aquelas novelas da década de 50, 60, que eles estão de lambreta, por exemplo? Essa é a época que eu tô falando. Que as meninas usam um lencinho no pescoço, então tem a moda. E essa sociedade toda, a gente tá falando de uma sociedade meio burguesa, assim, né, porque aparece lá na novelinha, né, mas aí a gente tem também pessoas que começam a ter voz, né, elas querem aparecer de alguma forma, elas querem dizer que elas pensam e elas sentem, não mais pelo povo, mas por elas só. Então, quando a gente fala do pós-crítico, a gente está falando de um mundo pós-60, tá bom? Pós-60 até chegar no dia de hoje, porque a gente não tem uma classificação para o currículo atual, tá bom? Então, a gente vai pensar aqui, da década de 60, onde a gente ouvia o Elvis Presley, que a gente não ouvia, né? Que ouviram os nossos avós. Elvis Presley, que andava de lambreta, e de que mascava um chiclete, achavam o máximo. Que
compravam aquele aspirador de pó que é em pé. Lembra? Então, tudo isso e achava o máximo. A gente vai pensar na década de hoje, por exemplo. A diferença é bastante grande, né? Em tudo, na verdade. E principalmente no comportamento da sociedade, certo? Vamos pensar que as nossas avós estudavam, elas estudaram durante poucos anos, não a mesma quantidade de tempo que a gente estuda hoje, para chegar a uma formação, mas elas estudavam pouco e aprendiam muito mais do que a gente. Mas elas tinham algumas disciplinas, algumas disciplinas nesse currículo, nessa grade curricular, que não faz parte mais nos dias atuais, certo? Como, por exemplo, crochê, tricô, corte e costura e culinária. Certo? Era obrigatório também o ensino religioso, assim como era obrigatória a língua francesa, o latim, né? Não sei se vocês lembram disso, enfim, né? Mas eu lembro da minha avó e da minha mãe falando disso, certo? Então, tinha, sim, essas disciplinas que eram obrigatórias, tá? Elas não fazem parte do currículo atual, não é porque o pós-crítico, ele vai ser chapado, fechado, quadradinho, e não vai mudar o seu currículo. Eu disse de que o currículo, ele também depende da política pública. E sim, depende sim, porque cada governo tem a sua ideologia, não é verdade? Então, eles vão trazer junto com a educação também aquela sociedade que eles querem formar. Se eu penso num partido onde ele está mais ligado ao capitalismo, por exemplo, né? Estou dando um exemplo bem assim, né? Tá bom? Eu não estou falando de partido algum que nem existe, assim, desse jeito. Então, vamos pensar que eu tenho um partido que ele é extremamente capitalista. Então, ele vai privatizar tudo, não tem mais funcionalismo público, nem funcionário público, para ter o comportamento do funcionalismo. Ele vai privatizar tudo, né? Ele vai criar... vai chamar a atenção, de alguma forma, de indústrias de fora para dentro do Brasil, porque assim também eu preciso de mais indústrias. Se eu tenho mais indústrias, eu tenho mais produtos. Se eu tenho mais produto, eu tenho mais vendas. Se eu tenho mais venda, eu tenho mais consumidores, certo? E aí, então, gerou o capitalismo, tá? Então, eu tenho esses operários, né, que vão fazer parte desse capitalismo, dessa nova gestão que eu estou inventando aqui. E aí, então, esse governo, né, esse presidente, enfim, vamos pensar que presidente, governo e prefeito é o mesmo partido, tá bom? Mesmas ideias, tá? Para não ter convergência aí, tá? Então, é um conflito. Então, vamos pensar de que eles vão tirar algumas disciplinas, por exemplo, filosofia, sociologia, para que pensar, né? Psicologia, filosofia, sociologia, eu tiro. Eu vou colocar o inglês, vou colocar o mandarim. O inglês tem que ser de uma forma bem difícil, assim, para os alunos entenderem, falarem mesmo, tem que ser falado em inglês, não é só o verbo to be. Eles têm que sair falando inglês, tem que sair falando mandarim. E o que mais que a gente pode colocar? As aulas de empreendedorismo. A gente pode colocar também aulas de marketing, né? Aulas de logística, certo? E a gente pode trazer também, claro, por que não, a nossa teoria do Tyler, certo? Qual é a teoria do Tyler que vocês viram? A gente até falou um pouquinho no começo da aula. O currículo? Isso. Presta atenção, porque, na verdade, não é o currículo do Tyler, é, na verdade, uma ideia que o Tyler tem sobre as indústrias, que também houve necessidade de implementar dentro das escolas para ter uma organização. Acabei falando. Então, o Tyler, por exemplo, vamos pôr aí uma disciplina chamada Tyler, beleza? Que vai aprender o quê? Logística, organização, setorização, né? Não é isso que ele trabalha? Com logística. O que é logística?
Logística está totalmente ligada à organização, né, gente? Vamos pensar no Mercado Livre? Todo mundo já comprou uma coisinha no Mercado Livre, né? Agora, pensa o Brasil... Eu também. Pensa assim, por exemplo, Mercado Livre, como que deve ser ali dentro daquela distribuidora a parte de organização para chegar a mercadoria até você, né? Então, deve ter o estoque, que deve ter setorizado, né? Então, eletrônico para adulto, para criança, né? Parte de... né? Não é isso? Ou as empresas, E né? chega muito rápido, né? Mercado Livre chega muito rápido. Isso, chega muito rápido. Então, assim, a organização que existe no Mercado Livre, Submarino, Magazine Luiza, qualquer uma dessas empresas que a gente compra pela internet, por exemplo, elas precisam dessa organização, dessa logística, dessa lógica, né? Porque senão atrasa o produto, e aí você perde cliente, certo? Então, isso tudo veio do Tyler. Ele que trouxe essa mentalidade organizacional dentro de qualquer instituição. É que uma teoria valeu para outras instituições, entenderam? Por isso que as empresas são assim, as fábricas, primeiro, depois as empresas, que não necessariamente é uma fábrica, né? As lojas, o mercado, as escolas, todas elas, observem, tem gerente, subgerente, tem abaixo do subgerente, né? E aí tem os funcionários, e aí tem os auxiliares, os técnicos, não é isso? Então, essa organização, ela veio do Tyler, tá? Então, ele trouxe essa organização. Maravilha, porque precisava mesmo, né? Quem é que era diretor numa escola? Era os professores se matando lá dentro. Lembra que eu falei que os professores daquela época, eles eram professores mais velhos só porque eles eram mais velhos, não porque eles tinham uma especialização, uma graduação, porque nem existia graduação, né? Era só você ser mais velho que te dava já o título de professor. Por quê? Porque você ensinava como viver, né? E viver naquela época, viver nos dias de hoje, está um pouquinho mudado, se eu não me engano, né? A gente não anda mais de bondinho, né? De carroça, né? A gente não anda mais, os homens não andam mais de gravata, de chapéu, e não é verdade? Nós não andamos mais de saia longa, aquele monte de saia embaixo, né? É bem provável uma curtinha, bem curtinha, eu diria. Né? Então, assim, mudou muita coisa. Então, não dá para pegar o currículo daquela época, a escola daquela época, e encaixar na época de hoje. Né? E da mesma forma, o vice-versa. Né? A de hoje encaixar naquela de tantos anos atrás. Elas não se encaixam mais porque a sociedade mudou. Então, se a sociedade muda, as pessoas vão mudando também, se adaptando à nova sociedade. É por isso que a gente vive falando, na minha época era tão diferente, graças a Deus, sua época já passou, nós estamos em outra sociedade já, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essa sociedade atual. E não ficar se martirizando que na nossa época era assim. Vai falar isso para os nossos filhos. Exatamente, né, Sil? Não cabe mais esse discurso, mãe, na sua né? época era diferente. Agora é... Pois isso você falar isso para o seu filho, você vai falar isso para os seus alunos também em breve, mas assim, esse discurso ele não abala ninguém, né? Porque nós não estamos naquela época. Então, a gente está numa época muito atual, né? Então, assim, a gente precisa pensar na sociedade atual. O que essas crianças, esses jovens, eles querem aprender hoje em dia? Então, a teoria pós-crítica, ela vai pensar um pouco mais sobre isso, e ela traz algumas teorias muito interessantes que eu vou abordar agora. Isso foi só a introdução sobre o pós-crítico, tá bom? Bom, a gente tem aqui algumas características que a gente precisa também trabalhar e olhar para elas, que é importante, né? Então, é crítica aos processos de convencimento, de adaptação e repressão vou explicar, tá bom? Da hegemonia dominante. Então, antigamente, quando as pessoas deixavam, por exemplo, aqueles donos... Aquelas pessoas não, aquelas... Deixa eu pensar no exemplo direitinho para vocês, para não me perder em pensamento. Quando a gente fala de hegemonia dominante, a gente está falando de pessoas que tinham dinheiro e que davam trabalho, emprego para as outras pessoas, tá bom? Então, eram elas que dominavam a classe social da época,
tá? Então, existia o dono da fábrica lá, por exemplo, né, o dono das indústrias, o fazendeiro, por exemplo, os burgueses que tinham seus comércios e viviam deles, né, os donos das vendas de alimento, que todos eles precisavam de uma mão de obra, certo? Só que essa mão de obra era muito barata, ela não era cara, ela era baratinha, né? Então as pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco, certo? Isso você já sabe. Só que aí o que acontecia? Esses operários, eles percebiam que estava assim, tá demais esse negócio, né? Então eles queriam ir embora, eles queriam sair, pedir demissão. Aí o que acontecia? Um processo de convencimento, né? Então, havia alguma forma de convencer essas pessoas que era falando de dinheiro. Então, por exemplo, fica aqui com a gente, vamos fazer assim, você está ganhando pouco, né? Então, eu aumento o dobro do seu salário. Pô, o dobro é o dobro, né, gente? Para aí, né? Pensa, o dobro. 2 vezes mais você está ganhando. Pô, se eu ganho 1.000, eu vou ganhar 2.000. Se eu ganho 3.000, eu vou ganhar 6.000. É bom? Porra, se é, né? E aí, então, o dono dessa empresa, dessa venda, dessa banca, enfim, do que for, convence esse operário, essa mão de obra e essa pessoa a continuar trabalhando, oferecendo mais dinheiro. E aí, é claro que no mês seguinte, o cara tá todo feliz, né? Só que não, né, gente? Não acontecia isso, era só uma forma de convencer, né? E aí depois vinha o convencimento de uma outra forma, de que você é um excelente funcionário, ou uma desculpinha esfarrapada de que esse mês não foi tudo isso de bom de vendas, eu vou ter dinheiro acho que só o mês que vem. E essas conversinhas iam de mês em mês, e aí o cara precisava de dinheiro, do trabalho, e continuava ali na empresa, tá? Essa característica, ela faz parte do crítico, mas ela ainda vem caminhando junto com o pós-crítico, né? Essa é uma característica ainda da sociedade do início da década de 60, 70, tá bom? Onde em 80, 90 as pessoas acabam se rebelando de uma outra forma, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Aí a gente tem o contraposição, o contrário, enfim, a oposição ao empiricismo e ao pragmatismo das teorias tradicionais. Teorias tradicionais, aquela que a gente viu antes do tradicional, certo? Então, antes do crítico, né, que é a teoria tradicional. Então, essa contraposição ao empírico aí, né, está relacionada a esse conhecimento popular. Então, uma das características do pós... Eu estou falando muito rápido? Não, tá pra mim bom, tá bom. Tá, porque se vocês querem anotar alguma coisa, eu já falei, já era, né? Então, vamos lá. Então, esse pós-crítico, ele está olhando para a sociedade de uma forma diferente em relação ao conhecimento delas. Então, ele quer que essa sociedade, né, não tenha mais esse conhecimento popular, o conhecimento da minha vizinha, daquele site do www... Como que é? Maria Cocotinha. Não dá para acessar mais esses, né? Ele quer um conhecimento científico, e não empírico, que é esse conhecimento popular, né? A minha vizinha deu certo com essa receita, então para você também vai dar, né? Então, não quer mais isso. Ele quer, na verdade, uma experiência tomada como regra e assumida como verdade, tá bom? Que é, na verdade, a ciência. Quando a gente tem o experimento científico, a gente chega a uma realidade, a uma verdade, né? Crítica à razão iluminista e racionalidade técnica. Essa característica da crítica iluminista ainda é sobre uma sociedade francesa que aconteceu no final do século XIX, começo do século XX, onde os iluministas se reuniam e queriam, mais ou menos um empiricismo. Mas a gente está falando de alguns filósofos daquela época que se reuniam e queriam fazer eu até comentei aqui com vocês que era para fazer um livro onde tinham todos os conceitos que eles sabiam, né? Que eles tinham, né? Todo o conhecimento que eles tinham. Então, eles faziam uma crítica,
pós-críticos faziam uma crítica a esse movimento porque não havia, de fato, a ciência. Então, ele está ligado aí ao empiricismo. Não é empiricismo, mas está ligado a, tá bom? Crítica à escola como reprodutora da hegemonia dominante e das desigualdades sociais. Então, a gente tem aqui uma briga da sociedade? Sim, a gente tem, certo? A gente tem aqui uma escola que reproduz o que o burguês faz, o que o dono da indústria faz, o que o dono daquele comércio lá faz, né? Do que o dono daquela venda de alimento também faz, tá bom? Então, a escola, ela formava esse tipo de cidadão, e não outro tipo de cidadão. Então, a crítica era sobre isso, para poder fazer uma mudança dessas ideias, né, dessas características do início aí do pós-crítico. Estão entendendo, amores? Alguma dúvida? Tudo bem? Ô, professora, pode falar. Então, todas essas críticas veio desses filósofos, no caso? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Ah, sim. Porque aqui, Ana Paula, a gente começa a ter pessoas que dão uma olhada mais a fundo para a sociedade, né? A gente tem sociólogos aqui, filósofos, psicólogos já, olhando para essa realidade de uma forma muito diferente, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, na escola francesa, na escola de Frankfurt, que a gente tem já as guerras como uma influência bastante grande, e que a gente não quer mais, né, a gente como sociedade. A gente não quer mais esse tipo de pessoa, esse tipo de escola, esse tipo de arte, esse tipo de vida, né? Então, a gente tem uma mudança bastante brusca depois, que é esse pós-crítico, quando ele de fato aparece, né? Que a gente vai chegar nas teorias dele e a gente vai encontrar essas teorias muito nos dias atuais, nosso aqui. Tá bom? Porque o que a gente está vendo aqui ainda é um pouco distante, né? A gente não tinha nascido, ou já tinha nascido, mas era muito pequena, então a gente não tem essas lembranças. Mais para frente, daqui a alguns slides, a gente vai começar a falar, nossa, é verdade, já vi isso, nossa, acho que eu estudei isso, porque já faz parte mais da nossa atualidade, né? Do nosso contemporâneo. Que horas são, meus amores? 9h13. Brincou. Então tá bom, vamos lá. A escola francesa, ela traz uma teoria da reprodução cultural, esse capital cultural, que é o currículo da escola, que está baseado nessa cultura e linguagem dominante, transmitido através do código cultural de Bourdieu e do Passeron. Esse Bourdieu, vocês já ouviram falar, ele é atuante, ele levanta bandeira defendendo a educação, ele é ótimo, tem vários livros interessantíssimos sobre ele, depois eu passo, acho que eu tenho um em PDF comigo, depois vocês podem me cobrar. Pode cobrar, Marcela, tá bom? Não tem problema não. A escola francesa, ela reproduz a cultura como a reprodução social. Então, na verdade, ela respeitava uma renovação de cultura que acontecia na sociedade francesa, certo? E não havia modificação nenhuma, né? A reprodução cultural, ela era frequentemente tratada dentro das funções de reprodução do sistema escolar. Então, na França, não estamos falando de Brasil, estamos falando da França, mas depois vem para cá, porque tudo que acontecia na Europa, nós copiávamos de alguma forma, tá bom? Europa, e depois Estados Unidos, e aí então a gente copia, tá? E aí, então, o que aconteceu? Nas escolas francesas, esse capital cultural, como a França, Paris, ela é o berço da cultura, e vocês já devem ter escutado falar disso, a Cidade das Luzes, né? A Cidade das Luzes não porque, nossa, a luz apareceu lá primeiro, não, porque luz, quando a gente tem uma ideia e a gente quer desenhar essa ideia que a gente teve, a gente não coloca uma lâmpada como ideia? Tive uma ideia, aí põe isso como se fosse um desenho. Você, e do lado, como você representaria em desenho essa ideia, uma ideia? A lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada é a luz, e a luz é o que? A sabedoria, o conhecimento, a ciência, tá bom? E isso é um pensamento europeu, francês, tá bom? Então, traz para todo mundo essa ideia de que, quando a gente tem uma ideia, a gente tem uma luz.
A gente vai encontrar luz no final do túnel, não é isso que a gente fala? O que é essa luz no final do túnel? Uma resolução. Uma resolução é uma ideia para resolver o problema, não é isso? Então, quando a gente fala que Paris é a cidade da luz, a gente está falando da cidade onde tinham mais cientistas ou mais pensadores sobre as artes, a sociedade, a política, a escrita, a fala, o discurso, enfim, sobre tudo isso, tá? O que aconteceu na França na década de 60, 70? Meu, se aqui no Brasil aconteceu muita coisa, lá aconteceu o dobro. Tá bom? Porque lá, na verdade, havia muito mais pessoas pensando nas artes. A França, ela é um país totalmente artístico. Se você for lá hoje, assim, tipo hoje, vai lá, dá um pulinho lá em Paris. Você vai encontrar uma França não capitalista, não tem muitas indústrias lá. As indústrias estão em outros países, não na França. Na França você vai encontrar muitos museus. Você vai encontrar muitas pessoas cantando, dançando nas calçadas, não porque elas vivem daquilo, mas elas fazem daquilo a arte. Vocês vão encontrar muitas casas de espetáculo, de show, teatro, né? Então, isso faz parte da arte francesa, tá? Então, eles queriam fazer com que as crianças também tivessem isso. Então, esse estímulo de arte, ela vem desde, sei lá quando, assim, né? 1700, 1800, talvez, tá bom? Não é à toa também que na França e no sul da França existe uma plantação de lavandas numa cidadezinha lindinha, que um dia, quem sabe, a gente vai até lá, E aí, então, nessa cidadezinha, ela neva durante o inverno, e quando chega a primavera, o verão, que o gelo vai derretendo, as pessoas começam a sair de casa e eles brindam e festejam a primavera, o verão. Então, as pessoas saem na rua, as pessoas conversam nas calçadas, tem bancos nessas ruazinhas, são ruas estreitas, porque não passam muitos carros, e aí, então, tem muitos bancos, as pessoas sentam para conversar, para tomar uma champanhe de verdade, não é espumante que nem aqui no Brasil, e celebram a vida durante o período em que elas conseguem ficar do lado de fora. Então, essa ideia de cultura, de arte na França, ela é realmente muito forte, tá bom? Um pouco diferente da escola de Frankfurt. Frankfurt fica na Alemanha, certo? Ali a gente tem, na verdade, uma crítica bastante grande, que já é a ideologia do consumismo, tá bom? Quando a gente tem aí, depois da Primeira Guerra Mundial, aí a gente já está falando de início do século XX, né, onde o marxismo ele era fortemente debatido aí na Europa, e as ideias dele de sociedade sem precisar do dinheiro, ou de que precisava olhar para os pobres, né? A escola de Frankfurt, ela já fazia uma crítica bastante árdua ao consumismo, ao capitalismo. Então, ela já olhava assim, puxa, acabou de acontecer a guerra, aquele absurdo do Holocausto, e a gente não pode ficar olhando para as coisas e querendo comprar as coisas como se elas fossem mais importantes do que as vidas. Então, a Frankfurt dava essa, eles chamam de teoria do radicalismo até, pedagogia do radicalismo, onde eles não queriam mais ouvir falar sobre o capitalismo, eles queriam o socialismo ali, total, né? Eles queriam essa pedagogia da possibilidade, que eles falavam tanto, né? Que era uma crítica também a essa racionalidade técnica da escola, tá bom? Então, eles queriam um currículo com uma liberdade maior, porque eles sofreram muito, e agora eles sabem o que é sofrer, então eles não querem mais sofrer, eles querem viver. Esse viver não está muito ligado a festejar, não, tá bom, gente? Bem pelo contrário, na verdade, eles querem olhar para o outro com um olhar diferenciado. Por isso o marxismo aqui que entra de forma mais forte,
tá bom? Na escola de Frankfurt. Tudo bem? Tudo bem, gente? Conseguiram entender a diferença entre escola francesa e de Frankfurt? É que Frankfurt, ele tem um peso maior por conta dessa Primeira Guerra Mundial, que ela foi realmente, assim, arrebatadora, né? E, em compensação, a França não houve essa guerra, né? Houve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e depois... Tá bom? Então, ela é um pouquinho mais suave, assim, né? Tudo bem aqui, amores? Ô, professora, Diga lá. no caso, essas duas escolas estão relacionadas nessa teoria do currículo do pós-crítico, é isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. É que a gente está falando do pós-crítico de forma geral, mas ela é muito mais aqui no Brasil, e a gente vai falar sobre. E aí, então, a gente tem algumas outras ideias diferentes, mas que é na mesma época, para formar quase a mesma sociedade. Mas é que não dá também para a gente trazer o currículo da França para o Brasil, não é verdade? Não dá para levar também o currículo brasileiro para a França, porque são sociedades culturais diferentes. Não é verdade? Vamos pensar que na França as pessoas leem livro, assim, principalmente no inverno, onde elas mal saem por conta da neve, elas leem 4, 5 livros durante o inverno. E aí a gente pensa, quantos livros a gente lê durante a vida? 4, 5, né? Então, é mais ou menos isso. Então, não dá para ficar comparando, né, as escolas. A escola nos Estados Unidos poderia ser igual aqui no Brasil. Sinto muito, não dá para ser. Sociedade cultural diferente, né? São culturas diferentes, ideologias diferentes, né? Assim, não cabe, né? Não encaixa. A gente gostaria que fosse parecida com, sei lá, a Suíça. Mas nós não somos assim. Então, não encaixa, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, o governo, independente se é federal ou estadual, né, falando isso, fazendo esse comparativo, querendo trazer ideias de fora para cá, a gente tem que pensar exatamente, assim, de que forma que se encaixa, né? Se encaixa, dá certo? Será que você conhece mesmo a sociedade brasileira, né, toda ela? Se aqui no Brasil já tem essa diferença, né? Assim, de estado, de lugar para lugar, já tem essa diferença, imagine de país para país, né? Exatamente, Ana Paula. Então, assim, é difícil, né, de acreditar que vai dar certo, não é verdade? Muito bem? Vamos ao outro slide. Bom, aqui a gente tem um currículo chamado de currículo oculto, tá? Esse currículo oculto, desculpa, ele faz uma crítica à reprodução não expressa do currículo oficial, mas ela manifesta pelas relações sociais na e da escola. Esse currículo, ele foi assim, ele aconteceu de uma forma bastante pequena, mas ele foi bem criticado, por isso que a gente traz para cá. Esse currículo oculto, ele faz essa crítica a um currículo que não é oficial. Assim, olha, uma escola vai ter um currículo dela, outra escola vai ter um currículo dela, e cada uma é diferente, independente da outra. Então, eu te pergunto, que bagunça, né? Imagina, por exemplo, que você está morando na Penha, e aí, então, lá você estuda numa escola, tem algumas disciplinas, só que aí seus pais resolveram se mudar e foram para Vila Ré, do lado, né? Tem Vila Ré, do ladinho. Claro, beleza, né? Então eu vou ser transferida para essa escola na Vila Ré, que é muito mais perto de casa agora, já que eu me mudei. E quando você chega lá, as disciplinas não são as mesmas. O que acontece? Você vai ter que voltar da estaca zero. Não é certo. Então, essa bagunça desse currículo oculto, na verdade, que ele é uma crítica à reprodução não expressa desse currículo oficial, porque ele não era oficial, ele não saía em diário oficial, ele não era encaminhado para a Secretaria de Educação. Por quê? Porque cada escola escolhia as suas disciplinas. Então, pensa numa escola particular, porque nessa época houve essa questão da particular. Então, pensa que a escola é particular. Aí você volta para a primeira série. Nossa, a escola vai ganhar dinheiro, né? Vai não? Vai. Tá bom? Então, esse era o currículo oculto, que é uma crítica a essa reprodução do currículo que ele não era oficial. Tá bom? Tudo bem aqui? Então, vamos lá. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Vamos lá.
eu quero ir para esse daqui, ó. Contexto das teorias pós-críticas. A gente faz, acho que mais 2 slides e encerramos, porque acho que eu já me prolonguei, né? Normal. Com vocês é assim que acontece, eu gosto assim também. Quando a aula rende, né? Bom, vamos pensar que essa teoria pós-crítica, ela veio pensando de que o ser, a sociedade, ela é composta por indivíduos individuais. Por que eu estou pensando em individualidade agora? Porque, na verdade, eu estou pensando de que não vou pensar mais como Marx. Não vou ter mais o pensamento marxista, de que eu vou defender uma sociedade inteira como se ela fosse unificada, sabe? Porque aqui, na verdade, eu não tenho mais isso. Aqui, na verdade, eu tenho uma descentralização, vou chamar assim, do indivíduo, do sujeito. Então, o sujeito, ele é a pessoa não mais importante. Ele pensa de forma subjetiva sobre tudo o que acontece, a ponto dele falar assim, peraí, que eu penso, sou um ser pensante, e a partir de hoje eu começo a ter voz, e eu quero falar sobre os meus direitos. Eu, pessoa, indivíduo, subjetivo. Eu não vou pensar mais sobre a sociedade. E essa característica do pós-crítico, ela aparece na nossa contemporaneidade de forma muito clara, né? Quando a gente pensa, por exemplo, deixa eu vir aqui, ó. Quando a gente pensa, por exemplo, no desdobramento dos movimentos sociais, que era a luta de classe do marxismo, que veio aí pela arte, pela linguística, a gente vai pensar em alguns indivíduos que hoje eles lutam pela sua independência financeira, a sua independência de gênero, né? Então, como o currículo ele serve para formar uma sociedade, ele vai formar essa sociedade desse pós-moderno, porque tudo que eles viram até então, eles querem deixar de lado. Parece que a sociedade, depois da década de 60, 70, ela não se encaixava mais naquela anterior. Ela precisava levantar uma bandeira dizendo, estamos na pós-modernidade. Eu não lembro se vocês lembram desse termo, pós-modernidade. Nós agora fazemos parte da pós-modernidade. Eu lembro que eu ouvi em sala de aula e de que os professores estavam bem felizes com esse termo de pós-modernidade. E eu, na verdade, naquela época eu não entendia nada, mas, assim, pensando atualmente, né, houve uma diferença muito grande na sociedade, né? Então, vieram tantas coisas novas, aconteceram tantas coisas depois de 60, 70. Vamos pensar no bailinho que a Ana Paula falou, década de 80, 90, né? Que ela curtia os bailinhos, que ela dançava com a vassoura. Né? Aonde naquela época ela já queria ter voz para alguma coisa, ela queria falar alguma coisa e ela ouvia pessoas falando sobre o fato de ser negra, o fato de ser gay, o fato de querer morar sozinha, não ter filhos, não querer ter filhos, né? E levantar essa bandeira, né? Fazer um engajamento sobre isso, já naquela época, né? Então, isso tudo faz parte do pós-crítico, né? Porque já é uma sociedade diferente. É uma sociedade onde a gente traz pessoas estranhas, exóticas, entre aspas, claro, todas elas, né? Por quê? Porque nessa situação, nessa sociedade diferente, esse ser, né, não sociedade, esse ser exótico, diferente, de que não quer ser mãe, de que não quer estudar para fazer ser professor, por exemplo, quer fazer uma faculdade onde ela é masculina,
isso tudo faz com que as pessoas saiam da zona de conforto. E há necessidade, nessa sociedade atual, contemporânea, de discutir gênero e relação de gênero. Quem sou eu dentro da sociedade e o que eu quero? Que tipo de sociedade que eu quero? Né? Porque essa sociedade do pós-crítico, ela tem cor, ela tem cara, ela tem gênero, tá bom? Quando a gente pensa em teoria pós-crítica, a gente também vai pensar no espaço como geográfico mesmo, né? Dessa sociedade que está sendo composta, ou que foi composta já. Então, vamos pensar quantas pessoas de outros países e de outros estados fazem parte de São Paulo. Pô, uma porrada, né? E de vários inúmeros, de acho que quase todos os países, né? Vem para cá, morar aqui, né? Então, na verdade, e isso também faz parte de outras cidades, de outros países. Então, o mundo, na verdade, ele se tornou aldeias, né? E é engraçado ver, por exemplo, um brasileiro chegando em Portugal e quando ele chega lá, ele não quer ser expulso de lá. Por quê? Porque os portugueses descobriram o Brasil primeiro. Né? E por que agora que eu estou aqui em Portugal, eu tenho que ser convidado a me retirar? Se vocês invadiram o meu país, né? Por quê? Porque não é assim que funciona. E é esse olhar que as pessoas estão tendo sobre o mundo, a sociedade, o espaço e territórios, né? E a gente tem que pensar nesse movimento migratório que acontece, né? Como que a gente vai ensinar essas crianças que fazem parte desse movimento migratório dentro de sala de aula? Quem são elas em sala de aula? Qual é essa sociedade que ela compõe, né? Então, esses pensamentos todos, essas ideias que eu estou falando para vocês, enfim, elas fazem parte desse processo que a gente ainda está no pós-colonial e de que forma um cidadão. Quando vocês terminam de dar aula, vocês deram aula no ensino infantil, Fundamental 1. Aí, então, outro professor pega essas crianças do Fundamental 2 e médio. Vocês têm um produto final, que eu estava conversando com a Eliane no começo da aula, né? O produto final de vocês é o aluno no 6º ano. Quando eu pego o aluno do 6º ano, eu tenho mais ou menos ideia do que vocês produziram. Certo? Assim como o professor da faculdade, ele tem uma ideia, mais ou menos, do aluno que o professor de Fundamental 2 e médio formou, construiu. Olha que responsabilidade. Você entrega o seu material pronto, acabado, né, ou não, né, na mão do outro, né? Então, que tipo de indivíduo que você quer construir dentro da escola? E o currículo, independente de qual tipo de currículo que ele tem esse dever de formar a sociedade e o cidadão, porque o cidadão que forma a sociedade, não é a sociedade que forma o cidadão, não é isso? Ele pode influenciar, mas ele também é a formação da sociedade. Entenderam, amores? Falei, hein? Maria, vocês deixaram, né? Ô, professora, mas então, no caso, nesse momento de agora, qual seria o currículo? Seria esse pós-crítico que a gente está vivendo pós-crítico, agora? Isso mesmo, pós-crítico. Qual é o currículo qual é a teoria do currículo que nós estamos vivendo? Pós-crítico. Porque não existe um currículo contemporâneo, não existe nada disso. Então, é o pós-crítico, tá bom? Que eu vou responder a pergunta que eu fiz para vocês. Eu acho, sim, que deve haver muitas mudanças no currículo. E eu acho que deve haver até substituições de disciplinas. Porque esse mesmo currículo, ele existe desde a década de 60. A sociedade mudou. Ainda bem. E Qual disciplina, por exemplo, professora? Por exemplo, eu acho que no Estado vocês já devem ter ouvido falar de que elas não são mais tão divididas assim. Você recebe um livro, uma apostila, e aí então você vai trabalhando o que tem naquela apostila. Porque a gente pode trabalhar multidisciplinaridade. Se eu trago um texto, eu vou falar de tempo, vou falar de espaço, vou falar de ciência, de matemática, eu vou falar de língua portuguesa, eu vou falar de inglês, posso falar de espanhol, eu posso falar sobre empreendedorismo. De repente, meu texto é sobre empreendedorismo.
certo? E aí, então, eu posso fazer com que desmembre, através desse texto, outras disciplinas, entende? Mas é claro que isso, assim, tipo, nossa, revolução total, apaga tudo, né? Mas a gente acho que não está preparado, culturalmente dizendo, a isso. Porque todo mundo, quando pensa em escola, já pensa que você vai aprender o português, matemática, ciência, história, geografia, não é isso? Por isso que ninguém reclama. Porque já sabe que é assim, ponto, acabou, quadrado, fechou. Passa a régua. Né? Então, quando vocês colocam as crianças na escola, ou quando vocês receberem as crianças, elas já vêm com um caderno separado em matérias. Sem você pedir. Porque é assim. E ninguém reclama que vocês estudam aí 11 anos língua portuguesa. Matemática. Desculpa, ô professora, me fez lembrar da Escola da Ponte, né? Que é onde os alunos escolhem o que eles querem desenvolver, o que eles querem estudar, né? Pois é, tem algumas escolas que realmente você consegue fazer essa grande mudança, né? É difícil, né, você tê-las aqui, eu acho. Precisa ter, na verdade, uma, sei lá, acho que um outro olhar para o estudo, né? Aí, uma reeducação aí, né? Então, quase assim, nasce de novo, né? Porque se você tem a maturidade de escolher a disciplina que você quer cursar naquele ano, na quinta série, quem é você na quinta série, gente? Uma criança que queria brincar de boneca. E não, você não está preparada para ficar escolhendo disciplina que você quer estudar, não é verdade? Então, realmente, mas é muito interessante, porque essa criança, ela já tem autonomia de escolha, de responsabilidade, né? De que ação e reação, ela já vai ter essa noção. E isso é extremamente importante, a gente não encontra isso nas escolas, esse estímulo, né, dentro das escolas, né? Então, mas existem poucas escolas que são dessa forma. Tem faculdades assim também, se vocês querem saber. A USP, por exemplo, ela era assim, eu não sei se ela ainda é, mas trabalhava-se com crédito, vamos chamar assim. Então, por exemplo, todo semestre você tem que cumprir, sei lá, 4 disciplinas. E aí você escolhe as 4 disciplinas que você quer. Nossa, que maravilha, facinho, né? Nem sempre, porque elas são muito densas, né? Então, há necessidade de que você tenha um dedinho ali. Tem umas são mais, outras menos. Pode falar. Eu acho que não deveria ser dividido, né? Deveria ser tudo junto, porque do mesmo tempo que você está falando de português, você entra com a matemática, igual o empreendedorismo. Entra Isso. Na arte, entra em matemática. Então, assim, eu acho que essas matérias divididas que dificulta, mas é uma coisa só, porque ao mesmo tempo que você está falando de uma, você está falando de outra. E tudo junto deveria ser, né? Essa coisa meio segmentada, né? Essa coisa dividida, né? Enfim, né? Eu acho que a gente precisa, sim, pensar sobre, né? Parar para pensar sobre a educação e o currículo escolar, né? O que fazer com ele, né? De que forma a gente pode estruturar esse currículo, né? Pensando, assim, também num currículo de construção social, para construir essa sociedade de uma forma melhor, assim. Sei lá, eu acho que haveria necessidade de trazer também os pais para dentro das escolas, né? Não que eles precisassem aprender a língua portuguesa, não é isso, mas aprender quem é seu filho, sua filha dentro da escola, os reflexos, né? O que ela tem que aprender ou não. Já que não vem bula, né? A criança quando nasce. Então, que pelo menos tivesse aí a orientação pedagógica de professores, né? Ou tivesse campanha, sei lá, nas redes sociais, né? Sobre como cuidar das crianças, o que é importante estimular, desenvolver e por aí vai. Certo, amores? Mais alguma dúvida?
Ô, professora, rapidinho, no caso, Pode hoje falar. não tem nenhum movimento, igual antigamente tinha os filósofos, aí teve aquele movimento lá dos pioneiros, né? Aí, no caso, hoje em dia não tem nenhum tipo desse movimento que as pessoas fazem esse movimento para mudar a educação? Olha, eu acredito que tenha muita gente que gostaria de mudar a educação, mas eu também acredito que exista muito problemas para você mudar essa educação, porque você tem que fazer parte da política pública. Tem que haver um grupo de professores, de filósofos, pensadores, sociólogos, psicólogos, que pensem sobre a educação. Se você prestar um concurso da prefeitura, vai abrir um concurso da prefeitura. Aí você vai ver lá no edital de que terá alguns pensadores, educadores para você fazer a leitura deles. Aí você vai fazer a leitura deles. Aí você fala assim, caraca, a aula desse professor deve ser boa, né? Deve. Aí você vai pegar um outro texto de um outro professor e vai falar assim, nossa, caraca, esse professor nunca entrou em sala de aula. Aí você vai ver o currículo dele e você vai descobrir de que esse pensador, ele já entrou em sala de aula a vida inteira, na França. Em outro país. Ele não dá aula no Brasil. Então, existe, o último concurso que eu prestei, que não faz muito tempo, deve fazer uns 5, 6 anos, os pensadores que nós tivemos que fazer a leitura deles, que eram os contemporâneos, eu juro para você de que eles estavam narrando outro tipo de escola, porque não fazia parte do Brasil aquela escola que ele estava narrando, que ele estava descrevendo de uma aula que ele fez. Você fala, o quê? Então, não tem essa ideia, realmente, do que acontece hoje em dia. É que eu vou pensar que 2020, 2021, ele ainda será algo parado, pensando na educação. Mesmo que hajam pessoas pensando na educação hoje em dia, a gente está pensando na educação híbrida, a gente está pensando na educação online, na educação à distância, na educação EAD. Mas a gente não está pensando no currículo escolar, né? Mas sim, eu acredito que deve ter sim movimentos sobre isso, mas esses movimentos, eles aparecem dentro das escolas do estado e da prefeitura, e não da particular. Então, eu não faço parte de nenhum movimento, ou não conheço nenhum movimento, porque eu não estou nem no estado e nem na prefeitura. Mas vocês que estão fazendo um estágio, por exemplo, devem ouvir conversinhas de professores. Prestem atenção. E aí sim, deve haver alguém, eu acho, que precisa, né, pensar de forma diferente do currículo escolar, né? Certo? Mas alguma dúvida, meus amores? Não? Tudo bem para você se a gente encerrar hoje, Marcela, esse horário? Você vai ficar #chateada, Marcelinha? Ela que está super cansada. Oi, professora. Não, tá tudo bem,